Abra sua Bíblia comigo em Salmo 78. A maior revelação que você pode ter de Deus é Deus como Pai. A hora que nós descobrirmos Deus como Pai, acabou o sofrimento, irmãos. E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio apresentar um Pai, não mostrar um Deus. E nem uma religião. Religião Israel já tinha. Mas Israel não conhecia o Pai. Por isso que quando os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que eram dois, né? E os sacerdotes levaram Jesus para Pilatos, eles disseram, está lá em João 19, versículo, está na Bíblia. Eles disseram, ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. A acusação contra Jesus era porque ele se fez filho de Deus. Salmo 78, deixa eu começar aqui, que de repente a gente passeia bastante, diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não encobriremos não encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como as suas forças e maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles por sua vez contassem a seus filhos também. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam da obra de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Uau, 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 uau. Nós estamos falando muito nesses dias sobre continuidade. Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua santidade. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre as nossas faculdades mentais, sincroniza a nossa mente com a tua, Senhor. O nosso coração com o teu, e a nossa boca seja um rio de vida, Senhor, sobre esta casa e sobre as pessoas que estão nos assistindo ao vivo pela internet, em nome do Senhor Jesus. Esse texto, ele sempre falou muito comigo, irmãos, muito. Isso é uma coisa que eu estudei bastante na Bíblia, foi paternidade. Se tem um assunto que eu domino, para falar dele, é paternidade. Porque eu não só aprendi, eu não só fui instruído pelo Espírito, aprendi com pessoas, não só ensinei, não só instruí, mas eu experimentei na prática o que é paternidade de Deus, o que é ser cuidado por Deus, o que é colocar no Senhor a sua esperança e ser instruído pelo Senhor a dar continuidade. E você percebe nesse texto que para que haja continuidade, o Senhor está dizendo, eu vou contar uma coisa para você. Eles disseram, o que os nossos pais sabiam, eles contaram a nós e mandaram a gente contar para os nossos filhos e para os nossos filhos dos nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Se você quer dar continuidade a alguma coisa, você tem que contar para as gerações. Está na hora de você começar, pai e mãe, sentar com os seus filhos e contar as histórias de Jesus. Hoje nós falamos e muitas pessoas falam, inclusive em redes sociais, a igreja está fraca, a igreja se perdeu. Irmãos, as pessoas não falam mais de Jesus, elas não contam as histórias de Cristo para os seus filhos. Eu sou de uma época, eu tenho 54 anos, eu sou de uma época que a família sentava, abria a Bíblia e contava as histórias de Davi. Vem com Josué lutar em Jericó, quem já não cantou isso? E as muralhas cairão, né? Vem com Josué lutar em Jericó, quem lembra disso? As histórias de Davi, as histórias que a gente conhecia eram as histórias da Bíblia. E essa é uma coisa que os pais têm que fazer com seus filhos, contar as histórias da Bíblia. Nós vivemos numa geração onde a informação está muito fácil, você tem muito acesso. Tem Bíblia para criança, tem Bíblia para o bebê. Eu fui na livraria, tem a Bíblia do bebê. O bebê já tem Bíblia para ele. Então,
esse pedacinho aqui, ó, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, até os filhos que ainda deveriam de nascer, e ele por sua vez contasse aos seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Seus filhos só vão adorar o seu Deus se você contar do seu Deus para eles. Seus filhos só vão adorar o que você está adorando se você sentar e trazer esperança e trazer a razão porque você pensa assim. Então, o dia dos pais, irmãos, hoje eu estava em casa pensando, eu também penso às vezes, eu estava em casa pensando que eu gostaria de falar hoje para nós, como um dia dos pais, um dia comemorativo. Nós temos uma tarefa, uma responsabilidade de passar isso para os nossos filhos, passar a geração. Se a gente não quer que as coisas parem no caminho, se a gente não quer que os nossos filhos deixem de servir a Deus, de buscar a Deus, nós estamos sempre postando, pessoas estão postando coisas na internet, principalmente os cristãos. Porque agora a escola está ensinando isso, porque agora estão fazendo propaganda daquilo. Irmãos, isso não é problema nosso, o nosso problema é nós ensinarmos os nossos filhos. Porque Deus nunca transferiu para um professor ensinar seu filho os princípios de Deus. Os princípios de Deus quem ensina são os pais. Ensina no teu filho no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer, ele jamais vai se esquecer dele. Senta com ele, deitado na cama, sentado na mesa ou andando pelo caminho, diz Deuteronômio. Então, querido, sempre, e é comum você ver isso na escritura. Por exemplo, vou usar a figura de Isaac aqui. Quando Deus pediu Isaac como sacrifício, não era Isaac que Deus queria, era Abraão. Deus queria Abraão. Deus pediu o filho para tocar o pai. Porque o legado sempre é o pai que deixa. Você não está cuidando de uma criança, você está cuidando de um próximo pai. Não é só uma criança que está no seu colo, não é só uma criança que foi ali para a salinha com os nossos pastores. Eles serão os próximos pais e as próximas mães. E eles vão levar para casa deles o que eles receberem de nós. Então, e a gente sempre fica achando, o melhor de Deus está por vir, né? Quantas vezes a gente já ouviu essa expressão, o melhor de Deus está por vir? Irmão, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Jesus é o melhor de Deus e ele já veio. O Espírito Santo não é mais uma promessa, ele foi uma promessa até Pentecoste, agora ele não é mais uma promessa, o Espírito Santo agora é uma realidade, ele está aqui. E nós temos que trazer essa realidade presente para o convívio da nossa família, para o convívio do nosso lar, para o convívio dos nossos negócios. Parece que a gente está sempre esperando uma coisa e esquece de desfrutar que ela já aconteceu. Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz, Jesus já gritou, está consumado, já está pronto, amém? Eu preciso entrar nisso, então vamos parar de jogar para frente e vamos viver hoje, amém? Vamos buscar isso hoje. O melhor de Deus não está por vir. Porque se eu achar que está por vir, eu nunca vou alinhar minha vida para uma realidade presente. Eu sempre vou alinhar minha vida para uma coisa que eu estou esperando, não para uma realidade presente. Agora, se eu tenho convicção que ele já veio, quando Jesus falou para a mulher, ele disse: mulher, vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Parece que alguém está esperando ser tocado, ser ligado numa tomada para começar a agir, para começar a adorar a Deus. Não, ele já veio, amém? Ele já morreu e já ressuscitou. O seu espírito habita em nosso meio. Nós podemos desfrutar dessa realidade presente. Alinhe a sua vida com aquilo que ele já fez. Então eu entenderei melhor o Espírito Santo, eu entenderei melhor o meu dia a dia. E vai ficar muito mais fácil de mostrar para meus filhos, para as minhas netas, para minha família, quem é Jesus, o que ele fez e por que ele fez, e o que ele espera que eu faça. Então, querido, essa é uma tarefa nossa, dos pais, amém?
A mãe, ela representa a plataforma emocional do filho, mas o pai, ele representa a plataforma moral. O pai é que estabelece a moralidade do filho. A mãe é a emocional. Você já viu quando a criança cai? Para onde? Quando ela cai e está o pai e a mãe, ela corre para quem? Para a mãe, porque a mãe beija a feridinha. O pai diz: "Oh, seu animal, não visse a pedra ali." É capaz de você machucar e o pai bater em cima ainda. Porque o pai ele está desenvolvendo em você a capacidade de guerra. A mãe não. A mãe é a capacidade emocional, de segurança emocional. Por isso a criança criada sem pai, sem a mãe, ela tem problemas emocionais e problemas morais. Por isso nós precisamos, irmãos, estabelecer a paternidade para os nossos filhos. Isso não é trabalho só masculino, é trabalho do pai e da mãe. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Glória a Deus. Minha Bíblia está caindo as folhas, gente. Ô Jesus, ajuda. Tá, aleluia. Gênesis capítulo 18, versículo 17 diz assim: "Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele. Para quê? Para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado." O que é que Deus está dizendo aqui? Que as coisas que Deus tem para você não se completam em você, não param em você. Amém? Amém? Essa criança que você está segurando, um dia vai estar segurando outra criança. Isso é o padrão da continuidade, é o padrão da continuidade de Deus. Então Deus está dizendo: por acaso eu vou esconder alguma coisa de Abraão, visto que eu escolhi, e as gerações depois dele, eu escolhi ele e as gerações depois dele, para quê? Para que ele ordene a sua casa, para que se cumpra o que eu falei para a casa dele. Quando Deus disse assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha pergunta é: Abraão viu isso? Não, mas ele recebeu. A promessa que você recebe não é só para você, é para a sua descendência, é para a sua casa. Por isso que você precisa ordenar a sua casa. Amém? Você precisa guardar a sua casa, proteger a sua casa, para que se cumpra o que Deus disse. Em Abraão, ele tinha que ordenar os seus filhos depois dele. Essa é uma tarefa dos pais, irmãos. É uma tarefa nossa. Pastor, e eu que fui criado sem pai, nasci sem pai, não conheço meus pais, fui criado num orfanato, na casa do tio, da avó, nunca vi meu pai, e eu sou fruto de um incesto, fruto de um estupro, eu fui abusado, minha mãe foi abusada e nasceu eu, e como é que é? Deus é pai. Em Deus, irmãos, todas as coisas são acertadas. Em Deus todas as coisas são consertadas. E certamente Deus vai preparar você para você ser bênção naquilo que você mais precisou. Porque naquilo que você mais sofreu pode se tornar a sua maior ferramenta, amém? A sua maior arma de abençoar pessoas. Naquilo que você não recebeu, porque eu vou te falar uma coisa: é terrível você dar uma coisa que você não ganhou. É terrível você ter que servir uma coisa que você não recebeu. E aí você tem convicção que é pura graça e puro poder de Deus. Não é porque eu recebi que eu estou dando, é porque Deus habita em mim. E se meu pai não pôde me abençoar, então, se o pai não abençoar o filho vai abençoar o pai. Deus não perde viagem.
Deus não improvisa. Eu preciso entender esses princípios, porque esses princípios vão me salvar do medo, vão me salvar da carência, vão me salvar da incapacidade que eu tenho, que eu determino, os limites que eu mesmo coloco para mim crer e para mim viver. Como que eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? Deus disse, visto que eu escolhi, para que ele ordene a sua casa depois dele, para que se cumpra tudo que eu disse para ele. Então, para que se cumpra tudo que você ouviu, você precisa ordenar a sua casa, ordenar seus filhos, chama eles para a roda, abre a Bíblia. Pastor, mas eu também não conheço a Bíblia. Então vem aprender, meu filho. Vem aprender, vem para a escola bíblica, vem fazer Mevan Academy, compra um livro, leia, estude, porque você precisa preparar a sua geração. Amém? E não adianta você dizer, não entra naquela loja porque lá serve o diabo, não entra lá porque lá tem demônio. Não adianta você querer guardar o seu filho de fazer algumas coisas. Não come ali, porque ali não sei o quê. Lá está consagrado a demônio. Lá não... Tem gente que deu para o diabo até o que não é do diabo. Nem o inferno é do diabo, o cara quer que o inferno... Para de dar as coisas para o diabo, irmãos. Ordene a sua casa e prepare seu filho para viver em meio às trevas, em meio às dificuldades. Amém? Para ele não viver com medo de comer, com medo de beber, com medo de andar, com medo de viver. Porque a qualquer momento... Tem gente que estuda mais sobre o diabo do que sobre Deus. Conhece tudo sobre o diabo, mas não conhece nenhum atributo de Deus. Jesus passava a noite com Deus e o diabo falava, ele não permitia que ele falasse. Jesus gastava tempo era com o Pai. Jesus gastava tempo é com a presença do Pai. O diabo vinha e cala a boca. Queridos, Deus preparou Abraão para isso. Abraão viu todas as famílias convertidas? Não viu. Viu todas as famílias benditas como ele ouviu? Não viu. Mas se você ler Gálatas 3:8 diz assim, que tendo a Escritura previsto que Deus salvaria também pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa em Gênesis. Gálatas 3:8, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Qual foi a primeira pessoa a ouvir o Evangelho? Então o Evangelho não começa em Mateus, começa em Gênesis. Quem foi que viu a Jerusalém descendo do céu? Hebreus 11:8 e 9. Abraão habitava em tendas com as suas gerações, com Isaac e com Jacó, porque aguardava a cidade que descia do céu, a qual Deus é o arquiteto e o construtor. Quem foi o primeiro a ver a cidade que descia do céu, acreditar nela que ela ia descer? Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Rapaz, vocês estão ficando inteligentes, né? Já bota aqui antes do negócio. Eu falo o versículo, você já bota aqui. Ganhar aumento, alguma coisa? Não. Aleluia. Meu Deus, uma salva de palmas para os irmãos da mesa, irmão. Glória a Deus. Só não vacila hoje, que agora já ganharam palminha. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus.
Ele já esperava, irmão, a cidade que descia do céu. Hebreus 11, 17 a 19, diz que Abraão não hesitou em sacrificar seu filho, porque ele cria que Deus tinha poder de ressuscitar dentre os mortos. Pela fé ofereceu Abraão e Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque serão chamada a tua descendência. Como é que Deus diz que Isaque será chamada a tua descendência e depois Deus pede o filho para ele? Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Quem acreditou primeiro na ressurreição? Quando você começa a crer que Deus é capaz de fazer aquilo, você começa a se tornar o arquétipo daquilo que Deus vai fazer no mundo. A sua vida passa a ser, amém? A sua vida em Abraão. Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele viu a cidade, ele sabia que ela ia descer. Abraão não hesitou em matar seu filho, porque ele sabia que Deus poderia ressuscitar dentre os mortos. Ele acreditou que a cidade desceria, que Deus teria poder para ressuscitar, e ele ouviu o evangelho primeiro do que todos nós. Então o evangelho não começa em Mateus. Então para de separar Velho e Novo Testamento. Tudo é Bíblia, meu amigo. Deus pré-anunciou para ele. Gálatas fala que nós somos herdeiros de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Porque quando um pai se posiciona e ele tem coragem de pensar além de si, ele tem coragem de pensar além de si, além da sua vida, além da sua casa, ele começa a estabelecer um princípio, ele começa a estabelecer a profecia daquilo que vai acontecer na sua descendência. E se você é assim, eu tenho coragem de te dizer: em ti serão benditas todas as famílias da tua cidade, todas as famílias do teu bairro. Pais posicionados geram filhos, irmãos, poderosos. Se a geração do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa. Você está me entendendo, irmãos? Abraão creu nisso tudo, por isso ele é o pai da fé. Mas ele não viu tudo, mas ele é o pai da fé. Não precisa ver, ele precisa crer. E se Deus falou uma coisa para a sua casa, e você está dizendo: não, mas eu já estou velho. Aí você olha para o teu menino, para a tua menina, e diz: mas se eu me posicionar e ensinar para eles sobre as leis, sobre os mandamentos do Senhor, sobre os estatutos do Senhor, sobre os princípios do Senhor, isso é construir a casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a propaganda enganosa, vem o vento, vem a imoralidade na televisão, vem o engano, vem as falsas doutrinas, dão contra aquela casa, mas não acontece nada, porque ela está firmada sobre a rocha. Firmar a casa sobre a rocha é pensar nas próximas gerações, é atacar as próximas gerações, trabalhando agora já pensando no amanhã. E aí, você não pode tomar decisão só por você. Não podemos ser egoístas. E para falar de egoísmo, tem uma pessoa que passou agora na minha mente aqui. Acã foi egoísta. Josué capítulo 7 conta a história de Acã. Deus deu uma ordem. Deus disse, quando eles entraram, cruzaram o Jordão, entraram na terra da promessa, a primeira cidade que eles guerrearam foi Jericó. E Deus falou: em Jericó vocês não peguem nada. Eu vou entregar Jericó na sua mão, Josué, mas não tira nada dela. Não pega nada, ouro, não pega prata, não pega nada. A única coisa que eles pegaram em Jericó foi uma prostituta com a sua família. Levaram ela junto. Se você perguntar, talvez,
para nós que estudamos teologia e perguntar qual foi a maior batalha quando entraram na promessa, qual foi o maior êxito, a gente pode dizer foi a batalha de Jericó. O exército do Senhor venceu Jericó. Mas se você perguntar para Deus qual foi a maior conquista, Ele não vai dizer que foi Jericó. Ele vai dizer foi Raabe e sua família. Porque se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não proteger, a casa vem primeiro que a cidade. Salmo 127 diz isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro? Casa ou cidade? A gente calcula a cidade, que é maior, mas Deus calcula a tua família. Deus está olhando para a tua família, não é para a tua igreja, para o teu templo. Ele está olhando primeiro para a tua casa, porque são famílias que tornam a cidade próspera, são famílias que tornam a cidade gostosa de viver. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo que você perceber que Deus faz primeiro, se agarra nisso, porque o que Deus faz primeiro é prioridade. No princípio criou Deus os céus. O que é que Deus fez primeiro? Então quando eles cruzaram o Jordão, vem Jericó, a primeira cidade. Deus diz, não pega nada dali. E é interessante porque a lei de Deus no Velho Testamento, não me lembro o versículo agora, diz que quando você vencia uma guerra, você poderia levar todos os despojos, eram seus. Mas quando Deus diz, em Jericó vocês não peguem nada, Jericó não pode, ainda que a lei dizia que podia. Mas em Jericó não pode, porque em Jericó era a primeira cidade da terra prometida. E o primeiro já tem dono. Na primícia você não mexe. Porque o primeiro, se você santifica o primeiro, você consagra todo o resto. Então, quando Deus disse, não pega nada em Jericó. Então, e Acã pegou. Acã pegou e aí tinha logo uma batalha em seguida, numa cidade chamada Ai. Eles até ignoraram essa cidade, menosprezaram, levaram só 3.000 homens. Tomaram um pau em Ai, irmão. E aí Josué foi consultar o Senhor e disse, Senhor, a cidade grande nós vencemos, a cidade pequena nós perdemos. O que é que houve? O Senhor disse, a impureza no vosso meio. Tem coisa errada, tem maldição em vosso meio. E aí, irmão, só que Deus não é cagueta. Porque eu fico imaginando, Deus podia dizer assim, ó, Josué, é aquele cara ali, ó. Mas Deus não, Deus mandou Josué fazer um sorteio. Por que Deus não apontou o cara? Quem faz isso é o diabo. Deus não faz isso. Deus diz, faz o sorteio. Sorteia a tribo que cair, tu sorteia a família que cair, tu sorteia a casa que cair, tu sorteia o homem. Deus deu 4 oportunidades para Acã se arrepender. Foi fazendo sorteio e cada vez que saía, sorteia a família, sorteia a tribo, a família, a casa e o homem. Deus deu 4 chances para Acã gritar, fui eu, Senhor, perdão. Você acha que se Acã dissesse, fui eu, terminaria daquele jeito? Eu acredito que não. Mas Acã, cada vez que saía o sorteio, ia lá e escondia mais para fundo. E de repente caiu o nome dele. E aí ele veio. Aí ele disse para Josué, ó, eu peguei uma cunha de ouro e uma capa, escondi debaixo da minha tenda. Josué, deixa eu conjecturar aqui com você. Eu acredito que ele pôs a mão na cabeça e disse, meu filho, o que é que você fez? É como se ele dissesse, agora não tem como eu te ajudar. E aí, eles foram apedrejados.
Imagina, ele foi apedrejado, ele, a esposa, os filhos, crianças de colo. Deus fez isso. Os animais apedrejados, mortos e queimados. E ali corta a geração de Acã. Acã não continua. Por quê? Por causa da decisão de um. Todos pagaram o preço. Por isso que os pais, irmãos, imagina a mãe chegar com o filho e dizer: filho, o que foi, mãe? Estamos indo lá. O que foi? Teu pai deve ter feito uma besteira. E toda a família pagou um preço por uma decisão paterna. Você está me entendendo a responsabilidade, pai e mãe, que você tem hoje, de tomar decisões para guardar a sua casa? Mas eu também me lembro de um homem, Gênesis 37 ou 38, chamado Jacó, que no Val de Jaboque deixou toda a sua família e foi sozinho lutar com Deus. Segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó respondeu assim: me dá a tua bênção para depois subir. Me dá a tua bênção para depois subir. Me dá a tua para depois subir. Você já foi lá, não foi? Quem já não cantou isso na vida, irmão? O Jacques fazia jogral e tudo dessa música. Jacó segurou o anjo e disse: eu não vou deixar subir. Ele disse: me abençoa. Mas ele já era abençoado. Ele já tinha esposa, filhos, bens, era rico. E ele dizia: me abençoa. Porque do que adianta ter tudo isso sem a bênção de Deus, irmão? Para dar continuidade eu preciso da bênção de Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu preciso da bênção do Senhor nos meus negócios, nos meus contratos. Eu preciso da bênção do Senhor nos meus recursos, no meu casamento, nos meus filhos. A maior herança que eu posso deixar para os meus filhos é a bênção do Senhor. É a maior. E Jacó lutou com o anjo sozinho. E disse: me abençoa. Ele fez toda a sua família passar e ele ficou só. Lutou com o anjo. Então o anjo perguntou: como é seu nome? Ele disse: Jacó. E o anjo tocou na juntura, na conjuntura aqui da coxa direita. É esquerda ou direita? Direita, né? É uma das duas. E Jacó daquele dia em diante começou a mancar. Ele foi debaixo, ele saiu dali debaixo da bênção do Senhor. Ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, o príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. E quando volta para casa agora, voltou mancando. Eu fico imaginando Jacó chegando e a família toda orando, olhando: pai, o que houve? O senhor se machucou? Ele disse: não, foi Deus que me tocou. Mas o senhor está mancando. Quando Deus toca você, você nunca mais vai andar do mesmo jeito. Você nunca mais anda do mesmo jeito. Você vai mudar até o seu caminhar. A sua postura muda, a sua vida muda. Então você está diante de dois homens, Acã e Jacó. Um que abençoa a sua família por decisões corretas, e o outro que amaldiçoou a sua família por decisões individuais. Então pensa nisso, querido. Deus não quer isso para você. Então, como eu disse, hoje eu quero dar conselho para você de um pai. Você vai estar sempre diante de decisões que vão afetar o seu destino e as suas gerações. Deus, irmãos, cada vez que Deus olha o homem, Ele não vê um homem como nós dissemos aqui, Ele vê uma semente. E tudo que, se você perceber que tudo que Deus tratou com Abraão, Ele não tratou só por causa de Abraão, Ele tratou por causa da sua descendência. Tudo que Deus trata com você tem a ver com a sua descendência, tem a ver com os seus filhos, tem a ver com a sua casa. Então Deus não é só o Benjamin que está indo fazer a cirurgia. É o Jean e a Gisele que estão sendo ministrados. Amém? Eles também estão sendo ministrados pelo Senhor. Aleluia. Deus é Deus, irmãos. Ontem nós tivemos o café de pastores aqui e a gente falou, no dia da bênção, irmão, desfruta.
Crente precisa aprender a desfrutar da vida. Crente não desfruta da vida porque tudo é do diabo. Ele deu tudo para o diabo, agora tem medo de pegar tudo de volta, que ele descobriu que não é do diabo. Tem crente que descobriu que não é do diabo e está tentando pegar de volta. Tudo é de Satanás, tudo ele deu para o diabo. Está falando, irmão. Então no dia da bênção desfruta, irmão. Desfruta, mas no dia mau, é Deus te aperfeiçoando. Um dia você chora, outro dia você ri, fica tranquilo, está tudo certo. Você diz, por que é assim? Um dia a gente está rindo, outro dia... É assim. E vai ser sempre assim, porque um dia Deus está te abençoando, o outro está te aperfeiçoando. Ele te aperfeiçoou para te abençoar e te abençoa para você suportar as imperfeições que Ele vai ter que tocar depois. Você está me entendendo? É como anestesia. Você vai fazer a cirurgia, vê o anestesista e te põe para dormir. É assim que Deus faz. Por isso que Ele dá aos seus enquanto dorme. Ele te põe para dormir. Você está desfrutando lá, pensa que nunca mais vai ter dia ruim. Aleluia! E aí quando chega o dia ruim, você fica, mas que semana passada estava tão bom. Deus estava te anestesiando para suportar essa semana. Mas fica tranquilo, entre vales e montes, Deus vai te conduzindo até a eternidade, querido. Entre vales e montes, Deus vai te conduzindo até a eternidade. Na altura, na profundidade, na largura, no comprimento, você vai conhecer todas as dimensões do Senhor, como Deus aperfeiçoa, como Deus trata, como Deus cura, ou não. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, por isso que Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Seus filhos estão aí dentro de você, seus netos estão aí dentro de você, então toda a descendência que você busca está dentro de você. Alguns não estão dentro de você, mas você vai pegar no colo. Alguns você vai cuidar, alguns você vai conduzir. Então, se você olhar para Deus e você estudar, não estudar Deus. Deus não quer ser estudado, Ele não quer ser experimentado. Deus não quer ser estudado, Deus não quer que você sente com um caderno na mão para anotar o que ele é, não. Deus quer que você o conheça, que você o toque, que você viva com Ele, que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Tudo que Deus criou pela palavra, mas o homem não. O homem, Deus deu um toque de afeto, Ele disse façamos. Quando você lê façamos, você entende que Deus tocou no homem, Deus formou, Ele não disse para nascer, Ele formou para acontecer, aconteceu o homem. O homem nasceu porque Deus formou. O trato de Deus com o homem não é só de palavras, é de afeto, é de toque, é de amor e de carinho. Por isso um pai não deveria dirigir a sua casa só com palavras. Ele deveria dirigir a sua casa com toques. Às vezes não é de presente que seus filhos precisam, é só de um abraço. É só de um abraço e de uma confirmação dizendo você é bom. Sabe por que você é bom? Porque você é parecido comigo. E você tem o DNA do céu. Deus te formou. E no tempo certo você vai dar fruto. Você vai acontecer o que Deus falou que vai acontecer. Se eu fosse ouvir todas as pessoas que já me desanimaram, eu não estava aqui hoje com o microfone na mão, tentando arrancar coragem de dentro de você. Se eu fosse ouvir todo mundo que já disse, você não sabe pregar, você... Se eu fosse ouvir todo mundo que já desanimou, irmão, você precisa ouvir a voz do Senhor. Ela é poderosa. Então caminhe em santidade por causa da sua descendência. Deus entregava uma palavra para a criação e acontecia, mas para o homem não, Ele tocou o homem. Chega na hora de fazer o homem além da palavra tem toque, tem carinho, tem afeto. E por isso que um homem que dirige a sua casa só com palavras, ele não representa Deus para os seus filhos. Ele é um Deus em casa, mas ele não representa o Pai para os seus filhos. Um homem não dirige a sua casa só com palavras, mas é com afeto, é com toque. Amém? Ele tem um trato de carinho com a gente, irmãos. Um homem não pode governar a sua casa só com palavras. Se você tem uma caneta ou no celular, anota isso. Você não pode, você precisa governar com as suas mãos.
Você precisa governar com toques, com afetos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem é a imagem de Deus e não tem problema de você manifestar carinho. Você não vai deixar de ser homem. O homem não precisa ser durão para manifestar coragem. Para mim, irmãos, os corajosos são aqueles que têm coragem de chorar por uma situação, de voltar atrás por elas. Não tem problema de manifestar carinho com a esposa, com o filho, até com o cachorro. O trato de formação foi de carinho. Deus te trata, cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: Deus te trata com carinho. Diga: aprenda a governar com carinho. Aprenda a governar com carinho. Se Deus não quisesse que você fosse carinhoso, Ele apenas liberava uma palavra, Ele não formava você. Nós fomos formados, aí depois, pelo pecado, fomos deformados, mas pela cruz nós podemos ser transformados e voltar à ideia original. Amém? Amém? E quando eu lembro disso, sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Jó. Um pai que se antecipava para santificar seus filhos. Se você olhar para o livro de Jó, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, você vai, conta a história de Jó e fala: e Jó tinha filhos e filhas, depois que fala dos seus bens. Não fala dos seus bens, a ordem primeiro é da sua descendência, para depois falar dos seus bens. Jó ele gerava comunhão entre seus filhos, sacrificava pelos filhos, oferecia sacrifício e holocausto pela manhã. Era a oferta de antecipação, antes de começar o dia. Aí, o que acontece? Seus filhos morreram. Mas do que adiantou? Meus filhos morreram. Mas você os santificou antecipadamente. Porque assim como o marido santifica a esposa santifica o marido, eu quero crer que os pais também santificam seus filhos. E podem fazer isso antecipado, apresentando eles a Deus. Essa criança que nós apresentamos aqui é só um símbolo daquilo que você pode fazer todo dia, com o teu menino, com a tua menina, com o teu bebê, com a tua criança, com o jovem que está na tua casa, com o filho que já casou e já tem filho. Mas você pode antecipar e correr na frente e apresentar eles todos os dias. Vou esperar o que ele decidir. Se antecipe. Deixa eu falar para você, por favor, se antecipe. Vai na frente e diz: Senhor, eu estou aqui, não é mais por mim, é pelos meus filhos. Eu vou dar um sacrifício agora, Senhor, é pelos meus filhos. Eu vou fazer algo agora pelos meus filhos. Não é botar dinheiro em envelope, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando você tomar renúncias por causa deles. Você viver algumas coisas, puxa, como era bom. Mas você está fazendo isso por causa deles, para guardá-los no caminho. Se antecipe. Quem é pai aqui, quem é mãe, levante a mão. Se antecipe. Se antecipe na vida do seu filho, vai na frente. Amém. Se antecipe. Oferte pela sua descendência. Paternidade para mim é isso, é alguém que é ofertado pela sua descendência. Amém. Eu fui orar pelo pai desses meninos, quando ele estava com câncer e morreu. Eu fui lá orar, e quando eu saí, entrei no carro, comecei a chorar. E aí ele assim: fosse lá, orasse pelo irmão. Eu disse: Deus falou para mim que vai levá-lo. Ele viveu mais 2 dias. Não foi? Ele tinha muita vontade de viver. Eu falei: pastor, eu vou ser franco, eu não queria morrer, eu tenho vontade de viver. Mas os filhos estão aqui sentados no altar. Os 2 meninos estão aqui. Isso aqui para mim, Jacques, é paternidade. Porque ele não está mais conosco, ele está na eternidade. Mas o clamor, a estaca que ele enfiou, trouxe os seus filhos para o altar. Esses meninos servem ao Senhor aqui no altar, adorando. O pai não está mais com eles, Ulisses,
mas eles estão aqui com o instrumento na mão, adorando o Senhor. Um dia como hoje deve ter sido um dia difícil para eles, mas um dia, a esperança que um dia nós vamos ver o Pai de novo, porque o Pai não morreu em vão, amém? O Pai deixou um legado sobre a vida dos teus filhos, dos seus filhos. Então você precisa entender isso. Eu peguei na mão daquele homem morrendo de câncer e disse: Senhor, por que os seus filhos ainda são novos? Tem filhos mais novos ainda. Quem vai cuidar deles? O Senhor disse: vocês. Paternidade, Luiz, é isso, é biológica, é espiritual, é presencial. E eles estão aqui no altar hoje, adorando o Senhor, louvando ao Senhor. O Senhor que levou o seu pai. Você está me entendendo o que é dar continuidade, ter responsabilidade? Aleluia. Então tem decisões que você não pode tomar. Não é porque é ruim, não é porque não é bom, é por causa deles. Porque Deus busca uma descendência piedosa para si. Deus busca uma descendência piedosa, diz Malaquias capítulo 2. Por isso que ele diz: eu odeio o divórcio, porque eu busco uma descendência piedosa. Uma descendência piedosa. É assim mesmo que nós queremos, estar em pedaços diante de Ti, Senhor. É assim mesmo que nós queremos. Mas os filhos de Jó morreram, o que adiantou, Fábio? Ele santificar todo dia os filhos. Se os filhos passou um vento, derrubou tudo, matou os filhos, do que adiantou ser crente? Mas ele já tinha santificado seus filhos. Ah, meu irmão, quando você santifica os seus filhos, você sabe onde eles estão, você sabe com quem estão, e por isso você precisa tomar decisões corretas. Ah, mas ele tem a vida dele, tem a religião dele. Não, sente com ele, mostre a verdade. Seja chato, seja alguém perseverante. Amém? Evangelho é feito de perseverança, não é de inovações. Senta com ele e diz: filho, isso é maldição para a sua vida. Filha, isso é maldição. A Bíblia diz assim: mas eu vou viver a minha vida. Mas saiba, você quer viver a sua vida, então viva. Mas saiba que aqui tem alguém que te ama. E se não der certo o que você está fazendo, volte, porque nós vamos te amar até o fim. Nós vamos cuidar de você até o fim. Amém? Amém? Isso é paternidade. E esse não é trabalho de pastor, esse é trabalho da igreja. Dar continuidade, enfiar estacas, dar continuidade. Aleluia. Você precisa ser completo em Deus, homem. Deixa eu falar aos maridos. Um homem que não é completo em Deus está sempre procurando defeito na sua esposa. Como um pai que busca pornografia vai santificar seus filhos? Como um pai que assiste imoralidade vai santificar a sua esposa? Não vai. Você está me entendendo? Mas então o que eu faço? Você precisa parar. Eu sei que é uma prisão, mas você tem que pensar. Você não pode pensar só no seu prazer. Você precisa pensar na sua descendência. Porque quando você entregar seu filho no altar, você entregar ele para alguém, ou a sua filha para alguém, é esse legado que você está entregando. Mas hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus está aqui, e Jesus pode mudar isso. Por quê, pastor? Porque Deus quer continuidade, pureza. Eu preciso disso. Você precisa dessa pureza. Nós precisamos dessa pureza. Irmão, no Velho Testamento, eles andavam no deserto. Deus disse para eles levar uma pá de cavar junto, para quando eles fizessem as suas necessidades fisiológicas, eles deviam cavar e enterrar.
Porque diz assim, porque eu habito no vosso meio. Deus estava dizendo, eu não habito no meio da sujeira. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo, quando você soltar seus excrementos, enterre, porque eu habito no meio de vós. Ele está dizendo, eu habito no meio de vós, eu ando no vosso meio. Eu não habito no meio do lixo. Sabe por que Deus não habita no meio do lixo? Porque Deus não tem caixa de lixo. Por isso Ele não põe ninguém no lixo, ainda que esteja perdido. Ele salva, Ele transforma e Ele liberta. Deus não tem caixa de lixo. Deus não tem prateleira de segundo plano, não tem. Amém, irmãos? Querido, a minha esposa me alegra muito, mas só quem me completa é Cristo. Meus filhos me alegram muito, meus genros, minha nora, mas só quem me completa é Cristo. Por isso, você precisa ser completo em Cristo para você se alegrar com a sua família. Se alegrar, porque senão você está sempre buscando alguém que supra a sua carência. Você não casa para se completar, você tem que ser completo em Cristo. Uma das traduções da palavra solteiro é sou inteiro. Você precisa ser inteiro para entrar num casamento, para gerar filhos. Você precisa ser inteiro em Cristo. Eu não vou casar porque eu estou carente, não. Eu tenho que casar porque eu sou inteiro e eu tenho que dar para alguém. Você está me entendendo, meninos e meninas? Amém? Amém? Não casem porque vocês precisam de sexo. Porque eu vou te falar. Casem. Porque vai chegar um dia que nem o sexo vai gerar tanto prazer na sua vida quanto a presença de Deus. Casem porque você precisa completar o plano. Casem porque você precisa completar o propósito. Sabe por quê? Porque quando dois carentes se casam, irmãos, é um lambendo ferida do outro a vida inteira. Um sempre condenando o outro das suas carências, das suas necessidades. Mas um homem que entra num quarto para buscar Deus, uma mulher que entra num quarto para buscar Deus, quando eles se juntam, não tem mais carência, porque eles estão, alguém levanta a mão, porque eles estão completos em Deus, eles estão completos em Jesus Cristo. E aí, irmão, e aí quando se juntam para o coito, aí, irmão, vai para a galera, porque é só alegria. Aí não tem carência, meu amigo. Não tem carência, não tem cobrança. Sabe por quê? Não tem nem palavra, não tem nem pregação. Não é? A religiosidade cai por terra. Você vai entender o que é prazer. Mas enquanto um estiver achando que o outro lhe deve alguma coisa, o Espírito de Deus, Deus está aqui, irmãos. Eu que falei que eu ia dar conselho de pai. E eu estou gostando que quanto mais velho eu ficar, mais chato eu acredito que eu vou ficar com esses princípios do Senhor. Porque isso é vida, irmão. A palavra do Senhor é espírito e vida. E a gente não está desfrutando da vida, irmão. A gente está lambendo ferida um do outro. Gente fica de mal por causa de nada. Gente se separa por causa de nada. Gente expulsa os filhos de casa por causa de nada. Gente corta a relação com os pais por causa de nada. Meu Deus, vamos viver, gente. Vamos viver. Se você não suporta a fraqueza do outro, você nunca vai conseguir desfrutar da vitória dele. Amém? Vamos estar juntos. Vamos viver em família. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Foi isso que o evangelho proporcionou. Desfrutar da vida. Mas ensina os seus filhos o que é. Ensina o seu filho o que é prazer, o que é vida, o que é limites. Dê limites. Até aqui você pode, daqui você não pode, mas não. Agora não. Ensine sobre responsabilidades.
Senão os filhos vão pensar a vida inteira que os pais devem alguma coisa para eles. E os pais vão pensar a vida inteira que os filhos estão devendo obrigações para eles também. E ninguém vai desfrutar em família. Desfrutar em família, irmãos. O pastor Ulisses falou uma coisa aqui uma vez, que a coisa mais chata que tem é sentar numa mesa para comer sozinho. Que a mesa é gostoso. Passa o arroz aqui, alguém. Dá batata lá para mim. Aí um passa uma tigela por cima da outra. Aí a criança já bate, vira o copo em cima da mesa, cai o suco dentro da maionese. E aí a gente já toma a maionese com suco de uva. É uma festa, todo mundo, ai, pega o pano, não vê aí a minha roupa. É uma bagunça. Meu Deus. Oh, coisa gostosa, Jesus. Coisa boa. Isso é mesa, irmãos. Isso é família, desfrute. Conte as histórias. Se ninguém está prestando atenção, todo mundo está comendo, manda todo mundo parar, faz uma oração. Traga de volta para a mesa os princípios. Dobre o joelhinho com as crianças do lado da cama e ensina. Ensina ela o que é benção pai e benção mãe. Para quê? Então você vai trazer esperança para as próximas gerações. Então você pode botar televisão na sua casa, pode botar internet, pode dar o controle do videogame para ele brincar. Sabe por quê? Porque ele não vai se perder. Ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode. Sabe por quê? Porque você construiu dentro dele uma estrutura poderosa. Resgate as coisas antigas, irmãos. Resgate as coisas antigas. E o pai chegar em casa, os filhos ajudar a tirar o sapato. Para quê? Para ensinar. Eu com 8 anos eu trabalhava na feira com os meus pais, com meus avós. Carregava repolho com 8 anos. Final de semana o vô dava uns trocadinhos, a gente botava no cofrezinho e ganhava e na caderneta de poupança a pesque. Depois o Bamerindos comprou e quebrou. Lá foi a nossa caderneta de poupança. Perdemos as moedinhas. Mas o princípio ficou. O princípio de não gastar tudo, de não gastar além do limite, de guardar uma crielinha para a semana que vem, a gente não sabe como vai ser. Você está me entendendo? Os princípios ficaram, irmãos. Os princípios de beijar. Meu pai não vive com a gente, viveu a maioria do tempo fora da nossa casa. Nós vivemos pouco com o nosso pai, eu, Ulisses e o Júnior. Mas toda vez que ele me liga, eu digo, sua bênção, pai. Sua bênção. Eu como pastor, ele nem na igreja vai. Talvez nem precisaria da bênção dele. Talvez eu acho que ele precisa mais da minha bênção do que eu da dele. Mas é um princípio. Honra o teu pai e a tua mãe, para que acrescente os teus dias na terra. E eu quero viver bastante, irmão. Não é porque eu tenho medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Porque quem está vivo nunca morre. Eu quero viver bastante para ver meus filhos, quero levar minhas netas no altar. Estou escolhendo os maridos bonitos, ricos e ungidos para elas. Charles, concorda? Concorda. Mano, Raquel, concorda também, eu sei. Aleluia. Casem com pessoas que guardem os princípios de Deus. Casem com pessoas que amem mais Jesus do que você. Casem com pessoas. Eu conheço uma história, irmãos. Eu não vou falar nomes, mas eu conheço uma história de uma menina que foi criada na igreja, santa, pura. Conheceu um menino, como a gente costuma dizer, do mundo. Todo mundo é do mundo. Ele conheceu o menino do mundo. O menino do mundo. Eu não sei de onde é que você é. Eu também sou do mundo, mas tudo bem. Vamos para cima. Conheceu o menino do mundo e transou com o menino. Dormiu com o menino e se tornou namorida, né? Já começaram a desfrutar do sexo antes do casamento. E aí casaram. Só que o menino se converteu.
O menino converteu, mas converteu mesmo. E o menino agora estava em crise. O menino estava em crise e veio conversar. Por quê? Porque ele achava que ele não podia mais ficar casado com ela. Eu disse, por quê? Pastor, se ela não honrou a Deus quando me conheceu, será que ela vai me honrar? Se ela não honrou nem a Deus, se guardando, será que ela vai me honrar, pastor? Eu tenho medo dela não me honrar. Eu disse, por quê? Porque ela desonrou a Deus. Quando a pessoa desonra a Deus, ela pode desonrar qualquer um, não pode? Eu digo, não, filho, calma. Calma aí. Você está me entendendo, irmãos? Tem pessoa que converte, irmão, e fica mais crente do que a gente. Você está me entendendo o que eu quero dizer para você? Ensina teu filho no caminho, irmãos. Santifica-os. Se antecipe. Vai na frente, irmãos. Vai na frente. Eu tinha tanta coisa para falar para vocês. Ainda tem mais uns minutinhos aqui. Vovozinha fecha mais tarde hoje. Então deixa eu terminar alguns conselhos aqui para você de pai. Meu irmão, seja uma pessoa descomplicada. Por favor. Eu anotei 20 pontos aqui, não vou dizer tudo que não vai dar tempo. Mas seja uma pessoa descomplicada. Aprenda uma coisa: todo trono passa, todo rei passa. Alguns de vocês não lembram nem do nome do bisavô. Lembra? Alguns de vocês nem lembram do nome do bisavô. Essa é a lembrança que vão ter de você daqui a 4 gerações. Então, seja presente na vida dos seus, irmãos. Seja presente. Seja alguém presente com os seus. E Deus não pode dar continuidade sem homens curados, meu irmão. Se os homens não for curados, Deus não pode dar continuidade. Seja um homem, uma mulher descomplicada, irmão. Tem gente que complica tudo. A coisa é fácil de levar, a vida é fácil de levar. E a pessoa quer complicar, por quê? Porque ela não quer ser feliz, ela quer ter razão. Se eu fosse dar mais um conselho para você, eu diria: seja uma pessoa feliz. Irmão, nós temos que ser o povo mais feliz da terra, Vanessa. Tem gente que é feliz e não tendo nada. Tem gente que é feliz, é simplesmente feliz. Tem gente que é tudo tem tudo e não é feliz. Tem gente que não tem nada e é feliz. Tem gente que anda de bicicleta, irmão. Está na rua de bicicleta e é feliz da vida, desfruta da vida, vive. Esses dias eu saí de pé de propósito. Eu saí de pé, de propósito. Já que eu fui andar na rua, de propósito. Para quê? Para ver gente. Eu queria ver gente, eu queria cumprimentar. Eu cumprimentei até quem eu não conhecia. Pai do Senhor. A gente entra no carro, vai no shopping, agora já botou o passe fácil, não precisa nem sair para pagar no caixa. É tudo, a gente, tudo clonado, é tudo clonado, não, é tudo trancado. É tudo trancado. No posto de gasolina tem o frentista. Tudo, você agora tudo que você faz. Eu fui na casa do irmão, a compra vem em casa. Você faz compra pelo, como é que é? iFood. Você não pede mais o lanche, você pede no iFood. No meu caso, não vejo nem quem entrega, que o porteiro põe no elevador. A gente perdeu o contato. E eu disse, eu vou sair de pé, eu quero ver gente, eu estou com saudade de tocar gente. Eu cumprimentei até aquelas capivaras da Beira Rio, irmão. Eu estava carente. Eu vi as capivaras, ai, as capivaras. Eu estava carente. Desfruta da vida. O meu recado aqui hoje, queria dizer para você, desfruta da vida, meu irmão.
Desfruta da vida. Cumprimenta a gente, dá Pai do Senhor. Mas se não der volta, dá Pai do Senhor, abraça pessoas, cumprimenta, aperta na mão. Mas aperta na mão, irmão. Pega na mão. Ninguém aguenta mais isso. Deixa de reclamar. Irmão, quando você é um reclamazelo, que a gente chama aqui, deixa de ser reclamazelo. Quando você é um reclamão, você coloca limites na sua vida. Porque você está vendo as coisas para criticar, não para desfrutar. Você está procurando defeito só para mostrar onde está errado. Seu xaropão, seu chato. Viva a vida. Desfrute das coisas boas. Quando você começa a reclamar do que faz, do que tem gente que reclama de tudo, essa casa não sei o que, essa geladeira, tem gente que está chutando a geladeira, irmão, porque ela não fecha. Ele está dando pau na geladeira, ele está brigando com os móveis em casa. Você vai na casa dele, a geladeira está com a porta pendurada, a televisão está torta, a máquina de lavar tem que segurar, porque ela treme. Ele conseguiu brigar com os móveis de casa. Não tem ninguém para reclamar. Ele vai no espelho e diz: que é? Está me olhando? Você pensa que não tem? Deixa eu quieto. Se eu fosse dar mais um conselho para você: primeiro, seja descomplicado. Segundo, seja feliz. Terceiro, não se compare com ninguém, por favor. Seja um pai incomparável. Seja uma mãe incomparável. Seja alguém incomparável. Não se compare. Satanás vai tentar amargar você, inferiorizar você. Irmão, essa parada de feio e bonito, isso aí foi o mundo grego que estabeleceu, irmão. Foi o que nasceu nessa cultura. Olha para o lado, vê se tem alguém feio do seu lado. Não tem, irmão. Não tem. Não tem. Fala amém, irmão. Não tem. Não tem ninguém. Não tem ninguém desprovido de aparência externa, irmão. Essa parada do que é feio, o que é bonito, foi a mídia que criou. Foi a cultura grega que criou. Eu tô assim, tá gostoso de ouvir, mas são verdades. Talvez Deus está alegrando nosso coração para elas caírem no nosso coração com alegria. Porque a gente fez disso uma vida chata, irmãos. Uma vida chata demais. Foi uma vez uma pessoa orar lá em casa, e ela viu aquele boneco fofão, e ela cismou que o boneco tinha demônio. E ela dizia: olha aí a cara dele, ele tem demônio, olha que feio. Eu disse: meu irmão, se todo feio tivesse demônio, nós estávamos perdidos. E ela olhava para mim e dizia: ele tem demônio, e ungiu o fofão com óleo. Por quê? Porque nós ainda somos movidos emocionalmente pela aparência, irmãos. Nós ficamos nos comparando com os outros. Nunca se compare com ninguém, porque o espírito da competição, ele precisa da comparação para se estabelecer. Quando você compara, você compete. Todo mundo que se compara vai competir. E essa não é a vontade de Deus. Não tente ser mais sábio do que a Bíblia, irmãos. A Bíblia não ensina essas coisas para a gente. Eu fico imaginando, porque Deus quando fala de Raquel e de Lia, as esposas de Jacó, ele diz assim, que Labão tinha duas filhas. Raquel, que era robusta, né? E a Lia, que tinha o semblante caído. Sabe que... Não, Deus é lindo até para chamar de feio. Deus quis dizer que Raquel era robusta. Ele quer dizer, Raquel é uma cavala. Raquel é linda, é bonita, é robusta. Raquel dança balé.
Lia não. Lia, ela tem um semblante caído. Deus estava dizendo que Lia era feia. Mas ele não falou, ele só disse, Lia tinha um semblante caído. Ou seja, ela era fraca de aparência, né? A Lia. Mas foi a madre de Lia que Deus abriu. E de Lia saiu Judá, a descendência de Jesus. De Lia saiu Issacar, saiu Rúben, saiu Levi. A tribo sacerdotal saiu de Lia. A descendência de Judá. Então tem jeito para os semblantes caídos, irmão. A gente era fraco. Rapaz, eu olho para minhas fotos antigas, dá um medo. Eu digo, Jesus, que o Senhor foi generoso com a gente. Verdade? Por quê? Porque Deus não é isso, irmão. Deus não tem comparação. E às vezes os filhos, um filho amado, ele não compara o pai com o outro. Sabe quando é que um filho compara os seus pais com outros pais? Quando eles não são amados. Porque um filho, ele pode morar numa favela, irmão. Se ele é filho de um homem que o ama, que o beija, que o abraça, pode chegar o homem mais rico da terra e lhe oferecer paternidade. Ele não quer, irmãos. Porque o filho só compara o seu pai. Ele só quer ter outro pai se ele não for amado. Não é se ele não tem dinheiro. Ah, mas se ele quiser o que tem dinheiro, então ele não é filho. Porque o filho não compara os pais. O filho, ele ama os pais como eles são. Porque são amados por eles. Se eu fosse dar mais um recadinho, ainda tenho 5 minutos. Represente o caráter de Deus, querido. Não só o poder de Deus, mas o caráter de Deus, para amar, para ser generoso, para ser bom, para ser misericordioso, para dar mais uma volta, para perdoar de novo. Represente o caráter de Deus, não só o poder de Deus. Se eu fosse dizer a 5ª coisa, eu diria: não tenha ciúme e nem inveja. Porque ciúme e inveja, quem tem, o que eu vou falar é pesado, eu até anotei para não esquecer. Ciúme e inveja são evidências da reprovação de Deus. Ciúme e inveja no coração é a evidência da reprovação de Deus. Todo reprovado vai se manifestar em ciúme e em inveja. Você acha que Saul não amava Davi? Amava ou não amava? Amava. Mas por que ele queria matar Davi? Porque ele tinha inveja. Porque ele foi reprovado por Deus e Davi não. Toda pessoa que se move em ciúme e inveja, porque tem reprovações de Deus na sua vida, Deus reprova esse comportamento, irmãos. Não vamos viver dessa forma. Mais uma coisa: não troque sacrifício por desejo. Não troque. Salomão, a Bíblia diz que ele matou quantos bois? 1000 bois. O mesmo homem que deu 1000 sacrifícios, depois de um tempo, tinha 1000 esposas. Não troque nunca sacrifício por desejo. Sua vida é sacrificial. Cristão, ele tem uma vida sacrificial, maninha. Ele tem. A gente quer fazer tudo e a gente pode. Eu sempre faço 3 perguntas para mim antes de tomar alguma atitude. Eu quero. Eu posso. Eu devo. Porque a 3ª pergunta já não tem a ver só comigo. Porque eu quero e eu posso. E ainda mais conhecendo o meu Deus, que é misericordioso. Mas eu devo. A 3ª pergunta já não tem mais eu só na balança. Tem a minha descendência. Tem a minha casa. Tem os meus. Eu sinto o ar denso aqui hoje, irmãos. Mas está gostoso. Eu não sinto o pai sentado numa cadeira de balanço com um porrete na mão tentando bater na gente, não. Eu sinto Deus de braços abertos aqui hoje. Parece que está pesado, mas não está, está gostoso. Não está, assim, Ele está chamando a gente para perto. Ele está dizendo: Luiz, eu estou falando assim porque eu amo vocês.
E eu quero derramar sobre esta casa um grande avivamento. Eu quero derramar sobre essa geração um grande avivamento. Mas vocês precisam me querer mais do que qualquer outra coisa. Vocês não podem ter outra expectativa a não ser a minha presença. Irmãos, meus irmãos, honre seu pai e sua mãe. Não ande desajustado da unidade. Eu vou parar aqui. Não vai dar para... Outro dia a gente termina. Escute. Essa é a mensagem que eu estou escrevendo para o retiro de pastores. Para falar aos nossos filhos espirituais. Porque não estamos gerando filhos espirituais. Estamos gerando os próximos pais e mães. Os próximos líderes da igreja brasileira. E quem sabe do mundo. Eu sinto o ar denso aqui hoje, parece que está pesado, mas não está. O Senhor está aqui conosco de braços abertos. E você está aqui hoje. E você acha que isso é uma coincidência? Não é. Deus trouxe você aqui para te pegar, para te chamar de filho. Sabe quem é o filho? Filho é aquele que você bate nele e ele ainda vem chorar no seu colo. Quando você briga com ele, ele não corre de você, ele corre para você. Você bate, solta a varinha e ele chora no seu colo. Porque você é pai, ele sabe que você não está agredindo. Você está aperfeiçoando e educando.